Abra a tua Bíblia no livro de 1 Samuel. Estava meditando, estou nesses dias lendo o livro de Samuel, mas essa semana, por conta dos acontecidos em Israel, acabei sendo ministrado por Deus a respeito disso. Só para te atualizar, o livro de Samuel, ele conta um momento da história de Israel. Isso aconteceu há um pouco mais de 1000 anos antes de Cristo. É o momento em que Israel está sendo transicionada, que é quando Israel passa ali, sai do Egito, passa um período ali de 350 anos, mais ou menos, no período de Juízes, aonde Israel estava na terra prometida, mas estava dividido em tribos, muita guerra, muita luta. Mas o livro de Samuel, ele é um livro de transição, porque Samuel descreve a transição para que Israel tenha um rei. O próprio povo pede um rei. Fala que nós queremos um rei, todas as nações têm um rei, nós não temos. E Deus falou, tá bom, é isso que vocês querem. Não era isso que eu queria para vocês, mas já que vocês querem, eu vou lhe dar um rei. E deu Saul. Saul se tornou o primeiro rei de Israel. E Saul, ali orientado, discipulado, mentoreado por Samuel. Samuel, ele era uma autoridade espiritual em Israel. Ele era um homem que exercia algumas funções juntos, porque ele era um sacerdote da tribo sacerdotal, mas ele também é considerado o último juiz de Israel. E era um profeta de Deus. E foi por meio dele que Saul é estabelecido no reino. E naquele momento, Saul, ele começa a ter guerras, como naturalmente naquela época havia, com os povos vizinhos, alguns deles os filisteus, os mais comuns, mais conhecidos. E, num certo momento, no capítulo 15, narra um momento interessante dessa história. Capítulo 15, no versículo 1 ao 4, diz, 1 Samuel 15, 1. Samuel disse a Saul, eu sou aquele que o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel e o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Percebe claramente que o texto deixa claro que é uma palavra da parte de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel atacando quando saía do Egito. Amalequitas é um povo vizinho, inimigo de Israel. 3. Agora vão e ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição de tudo. Diga destruição de tudo. Qual que foi a ordem de Deus? Destrói? Tá bom. Tudo que lhe pertence. Não poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Você vê que Deus é duro aqui, né? Vai para acabar com tudo. Versículo 4. Então convocou Saul aos homens e reuniu em Telaim 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disso, aos queneus, disse aos queneus, retirem-se e saiam do meio dos amalequitas para que não destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag, que era o rei,
e o melhor das ovelhas, dos bois, dos bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Perceba que Saul recebe uma ordem, destrói tudo, o inimigo, não deixa nada vivo. Porque se você deixar, o problema é que a geração nova cresce e vai continuar tendo inimigo. O princípio da história é esse. Mas Saul, quando vai, ele decide por conta própria não fazer por completo a ordem de Deus. Ele decide por conta própria que, bom, eu vou fazer isso, mas, bom, não é bem isso. E eu vou deixar aqui uma parte, porque tem uma parte aqui que não pode ser destruída. E foi assim que ele procedeu. É interessante que no versículo nesse momento, Samuel volta para se encontrar com Saul. Vamos pular ali para o versículo 13. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Olha que interessante. Saul, quando encontra com o homem de Deus, ele falou: olha, está tudo certo, segui tudo. Versículo 14. Samuel, porém, perguntou. Esse é o tema da mensagem. Então, que balido de ovelha é esse que eu ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Saul fala: matei tudo, fiz tudo certinho do jeito que você pediu. Mas aí Samuel começa a ouvir o balido, é o barulho da ovelha. Bé. Fala: que barulho é esse? Espera aí, não é bem assim. Tem alguma coisa errada nessa história. O tema da mensagem é esse: o balido da ovelha. Versículo 15, respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o Senhor o melhor das ovelhas, dos bois, para sacrificarem ao Senhor, teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: cala a boca. Foi a expressão de Samuel: fica quieto. Eu lhe direi o que o Senhor me falou essa noite. E respondeu Saul: diz-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder da tribo de Israel? O Senhor ungiu como rei plenamente aquele povo ímpio, os amalequitas. O Senhor ungiu como rei sobre Israel e enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que ele seja eliminado. Pois que você não obedeceu ao Senhor, porque ele lançou sobre você despojos e fez o que o Senhor reprova. Disse Saul, negociando, justificando: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas, os bois e despojos do melhor que estava consagrando a Deus. Olha a justificativa dele: não, eu fiz o que você falou para fazer, mas eu fiz mais ou menos. Mas olha, eu peguei, mas eu dei para o Senhor. Versículo 21. Os soldados tomaram ovelhas e bois de despojos, o melhor que estava, consagrando a Deus para a destruição, a fim que os sacrificaram ao Senhor Deus em Gilgal. Samuel, porém, disse: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que obedeça a sua palavra? Eu acho que na Bíblia uma das coisas mais constrangedoras é quando Deus começa a fazer algumas perguntas para nós. E essas perguntas, elas são retóricas.
A obediência é melhor do que sacrifício e a submissão é melhor do que gordura de carneiro. Pois a rebeldia é como pecado de feitiçaria. Você que às vezes fica lá, o macumbeiro está cheio de macumbeiro dentro da igreja. Porque a Bíblia equipara a mesma situação. E arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do rei, do Senhor, ele o rejeitou como rei. Mas aí, Saul vai justificar de novo. Samuel já tinha mandado ele calar a boca, ele não calou. Eu fico imaginando como pastor, se alguém vem falar comigo, eu falo, cala a boca. Versículo 24, olha o que Saul fala, pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste, aí ele justifica o pecado dele. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu imploro, perdoa o meu pecado e volta para comigo, que eu adore ao Senhor. Samuel, contudo, lhe disse, não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor rejeitou como rei. Essa semana está muito em evidência essa questão da guerra em Israel, a faixa de Gaza. E eu vejo muita gente falando, comentando, e a grande maioria nem sabe o que tem falado. Mas aí, por curiosidade, eu fui querer entender um pouco da geografia. Porque você percebe que parece que tudo parou em função disso. Não que eu não estou dando a devida proporção a isso, mas o mundo parou. Só se fala nisso. Israel, Hamas, faixa de Gaza, e aí vem um, defende, o outro é contra, isso e aquilo, e eu vou pesquisar um pouco mais, preciso entender um pouco mais sobre esse assunto. Nós estamos falando de um contexto muito diferente do que nós vivemos, nós estamos falando de não sei quantos mil anos de história e outras coisas envolvidas. Mas eu quis entender essa questão geográfica. A faixa de Gaza é um pedaço dentro do território de Israel. Israel é um país. A faixa de Gaza é um território pequeno dentro de Israel. Esse território ele tem, em média, 365 quilômetros quadrados. Para você ter uma ideia de proporção, Itatiba tem 322. Ela é um pouco maior do que Itatiba. Pouca coisa. É um pedaço de terra. A faixa de Gaza é um território que tem 41 quilômetros de comprimento, do sul ao norte, dentro do território. Se você olhar no mapa, você vai ver que de um lado é mar, do outro lado é o território de Israel. E ele tem, de largura, 10 quilômetros apenas. Por isso que é faixa de Gaza. 10 quilômetros eu acho que dá daqui a casa do Rodrigo da Mônica lá, mais ou menos, sei lá. 10 quilômetros. Fica no sul de Israel e lá embaixo, na pontinha, no final, faz fronteira com o Egito. Para você ter uma ideia de proporção, apaga a luz aí, filho, da mesa. Apaga a luz e mostra só vou mostrar duas imagens, só para você ter um entendimento. Primeira imagem que é do mapa de Israel e da faixa de Gaza. Só para você entender, não estou aqui para explicar. Então você está vendo aí o mapa de Israel, a faixa de Gaza é aquela que está em vermelho no cantinho lá. Olha, pode ver um cantinho mesmo. Aonde está branco ali é mar, aonde está cinza para baixo é Egito, e em azul Israel. Lá no norte, Líbano, para cá,
a Jordânia do lado direito. Só para você ter uma ideia de proporção de tamanho, nós brasileiros às vezes não entendemos o tamanho do que nós vivemos. Imagine você colocar Israel dentro do mapa de São Paulo, comparando Israel com o mapa de São Paulo. Tem uma foto. Aí, ó. Esse é o mapa do estado de São Paulo. Israel está ali dentro. A faixa de Gaza está ali, ó, pequenininha. Estou dando essa panorama, pode acender as luzes. E eu pensando nisso, eu comecei a ver. E a história disso é o seguinte. Existe uma luta, inicialmente, eu estou falando aqui história. Uma luta por terras ali. Uma são os palestinos e Israel. Em 1948, a ONU decide, depois da Segunda Guerra Mundial, criar o Estado de Israel, chamado País de Israel. Então, eles definem esse pedaço de terra e dão para o povo de Israel, e ali fica ali uma briga por território. E de lá para cá eles têm guerras lutando por territórios. Porém, esse grupo extremista, esse grupo terrorista chamado Hamas, ele não quer brigar por território. Ele tem como conceito o antissemitismo, que é o mesmo sentimento, exemplo de Hitler na Segunda Guerra Mundial, que era exterminar com os judeus. Antissemitismo é isso. É um preconceito contra os semitas. Só para título de curiosidade. Por que semita? Lembra lá de Noé? Noé teve 3 filhos. Cã, Sem e Jafé. Esses 3 filhos começam a dar condição para as nações. Sem, o segundo filho de Noé, é que vem a geração dos judeus. Por isso que é semita. Quem não sabia disso? Vendo? Vocês precisam ir para a escola bíblica. Então, existe todo esse contexto, e eu não estou aqui para falar disso. Não é a minha mensagem. Porém, quando eu comecei a olhar isso, o Senhor falou ao meu coração. E, só para você entender, essa faixa de Gaza que nós vimos, o problema ali não é a luta por território. Porque a luta por território, ela está do outro lado. Na divisa com a Jordânia, que é um local chamado Cisjordânia. Depois você vê no mapa lá. O problema é que esse grupo terrorista, ele quer, por fim, matar, dentro do seu estatuto, é exterminar o povo judeu. Então, o que essas negociações políticas dos últimos anos, sempre a gente ouve falar sobre acordo de paz, Israel, nesses acordos políticos, permitiu que esse grupo, que quer exterminar os judeus, tivesse um local dentro de Israel e liberdade naquele território. Então, o que Israel fez? Colocou o inimigo para morar dentro de casa. Só para título de curiosidade, todos viram o mapa e viram a faixa de Gaza. A faixa de Gaza é a região aonde nós olhamos para a Bíblia e fala que é a região dos filisteus. Só para título de curiosidade, eles não são os filisteus. O filisteu foi acabado. Mas só para você entender que ali o negócio é antigo. Mas o que eu quero chegar nesse ponto é dizer o seguinte: Israel permitiu que o inimigo que quer matar ele tivesse um quarto dentro da sua casa. Pergunta que eu faço para você: você permitiria que alguém que quer destruir a sua família tivesse acesso
a cômodo da sua casa e tivesse um cômodo específico que você não tivesse acesso, mas ele tem acesso a você e a qualquer momento ele vai matar você. Você permitiria isso dentro da sua casa? Ou seja, tudo que nós estamos vendo ali é uma tragédia anunciada. É fato. Quando nós permitimos que o inimigo tome um espaço pequeno, mas ele pode destruir tudo. E aí o Senhor falou algo no meu coração essa semana, e esse é o tema da mensagem. Isso acontece quando nós toleramos o pecado na nossa vida. O pecado, às vezes, ele pode ser pequenininho, mas o efeito dele é destruidor. Uma igreja forte para tempos difíceis deve ser uma igreja que não tolera o pecado de forma alguma. Nessa passagem nós vemos o rei Saul, por ignorar as instruções do Senhor e tolerar o pecado, negociar com o pecado, nós vimos que esse homem que foi estabelecido por Deus como rei, perdeu o seu propósito, se perdeu em si mesmo e se transformou numa vergonha. Tudo isso porque ele permitiu, ele tolerou o pecado. Nós precisamos, a primeira coisa que nós precisamos aprender hoje, é que o problema de toda a humanidade, quando você olha isso e você fala assim, como que alguém pode fazer o que esses homens, essa atrocidade toda? Deixa eu te falar uma coisa. Não se engane. Como que alguém pode, esses terroristas, matarem crianças e fazer isso com homens e com mulheres, com velhos? Deixa eu te falar uma coisa. Não se engane. Todos nós temos um terrorista deles se morando dentro de nós. Por causa do pecado. Porque o problema do homem é o pecado. É o coração do homem corrompido. É as suas funções, em geral, na sua totalidade, afetada pelo pecado. O pecado, ele mata, ele destrói, ele causa dano. Só que muitos, às vezes, por não entenderem isso, acabam tolerando e vão convivendo, e vão morrendo, e vão produzindo morte. Em Eclesiastes capítulo 10, 1, diz assim, olha que interessante. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais do que toda sabedoria e honra. Você pode ter um perfume caro, muito bem produzido, mas se uma mosca cair dentro, acabou. Ela contaminou, ela tirou a pureza. Não é simplesmente você pega a mosca e tira, vai ficar impuro. Assim é o pecado na vida da gente. Nós não podemos tolerar que seja uma mosquinha. Porque às vezes tem gente tolerando mosquinhas. Pastor, mas eu sou essa pessoa? Você está me ofendendo. Não, não sou eu que estou te ofendendo. Vamos para a Bíblia. Romanos capítulo 3, versículo 10. Versículo 10, capítulo 3 de Romanos 10, assim como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer.
Suas gargantas são como túmulos abertos, com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar o sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz, aos seus olhos é inútil temer a Deus. A Bíblia deixa claro que não há um justo, não há ninguém que faça o bem. Ah, pastor, mas eu não sou uma pessoa totalmente ruim, mas também não é completamente boa, por causa do pecado. O pecado, ele nos contaminou. O pecado agora, ele afeta as nossas faculdades, alma, espírito, vontade, emoções, tudo está afetado pelo pecado. As minhas escolhas são baseadas nesse pecado que está dentro de mim. Por isso que a Bíblia diz que não há um somente justo que consiga fazer o bem completamente, porque até o bem que eu quero fazer ainda tem um pouco de mal. Paulo descreve isso lá no capítulo 7. O bem que eu gostaria de fazer eu não consigo, mas o mal eu consigo. Porque o homem agora no pecado ele tem uma tendência para o que não presta. E isso desde criança. Não se engane. Romanos, capítulo 5, 12, abre comigo, diz assim. O problema que eu falo é o pecado, olha porque, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, quem foi esse homem? Adão. E pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos... Você está fora disso? Não. Porque agora entrou no DNA do homem. Você já nasce no pecado. Davi fala, eu fui concebido em pecado. Está no DNA. O homem não é uma tábua rasa. Ele já nasce marcado. Ele já nasce com essa tendência pecaminosa. Romanos 6, 23, é um dos textos mais famosos de Romanos. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender, igreja, é que o pecado mata, o pecado destrói. O problema do coração do homem é o pecado. Se isso não for resolvido, nada consegue ser resolvido. Toda solução externa é paliativa, é temporária. Ela precisa ser tratada lá no âmago da situação, que é o pecado. Você quer resolver a questão do seu casamento? Resolva a questão do pecado. Quer resolver a questão tal? Resolva a questão do pecado. Nós precisamos entender que o pecado é destruidor, e se isso não for resolvido dentro do nosso coração, nós vamos continuar sofrendo as consequências, porque o salário do pecado é a morte. É a morte. Segunda coisa que eu aprendo, que com o pecado não se negocia. Jesus, ele usa uma expressão, né, conhecida no português como hipérbole, exagerada, que ele fala, olha, se o teu olho te faz pecar, arranca o olho, porque é melhor você entrar sem um olho no reino do céu do que com 2 olhos no inferno. Isso é uma hipérbole, aquelas expressões exageradas, mas para explicar que com o pecado não se brinca, não se negocia, não se flerta. Pecado é algo sério, eu tenho visto pessoas sendo destruídas por conta do pecado em suas vidas, famílias sendo destruídas, casamentos sendo destruídos, ministérios sendo destruídos. Por que nós vivemos na nação do jeito que nós vivemos? Porque não há uma apenas tolerância, há uma exaltação ao pecado. O pecado é exaltado.
Pecado é adorado em nossa nação. A mensagem como essa minha, ela vai ser tida como radical por muitos. Há uma frase, que eu não sei quem foi o autor, que diz assim: dê 1 centímetro de espaço para o pecado na sua vida, daqui a pouco ele tomou 1 quilômetro. Dê 1 centímetro. No verso 3, Deus fala assim: destrói tudo. O que Saul fez no 8 e 9? Guardou uma parte. Não fez tudo que tinha que fazer. Isso que acontece com muita gente. Ela quer cumprir a palavra de Deus, mas ela quer cumprir do jeito dela. Ela quer obedecer do jeito dela. Eu faço, mas eu só faço isso e tá bom, eu já fiz muito. Não tem gente que faz isso? Fica negociando com a palavra de Deus. Nós ouvimos aqui o pastor Edmar falar: olha, se a sua justiça não exceder a dos escribas, você não entra no reino. Ele faz uma comparação e uma delas é a relação ao dízimo. Tem muita gente que fala assim: não, fica discutindo o dízimo, é o mínimo. Mínimo! Você dá dízimo? Você está dando o mínimo. Na Bíblia está falando: você que é dizimista, você está fazendo igual aos escribas e fariseus. Ele fala assim: a sua justiça tem que exceder. Tem que ir além. Ele leva num outro patamar. No Antigo Testamento dizia: se você adulterar, você é considerado pecado. Aí a justiça vem e leva além. Ela levanta isso. Não, se você só olhar, você já pecou no seu coração. No Antigo Testamento você tinha que consumar o fato. No Novo Testamento, na graça, é só olhar. Isso é elevar, é exceder a justiça. Eu faço além. Eu vou além. Agora tem gente não, que ele quer sempre negociar para baixo. Não dou dízimo, eu só dou oferta, mas a oferta é mínima, é mínimo do mínimo, é pior do que o dízimo. Entendeu? Não tem lógica bíblica aí. Não dou dízimo, eu só dou oferta, mas a minha oferta ela é menor. Então ele falou: não vale nada. Estou falando isso de forma bíblica. Nós queremos às vezes negociar. Não é bem assim. Sabe o que é Deus? E por que o tema dessa mensagem é: tome cuidado com o balido da ovelha? Porque veja bem, Saul, na cabeça dele, não sei em que momento, você vê o que é um paradigma, que na cabeça dele Saul estava certo. Ele só começa a se arrepender na hora que ele toma um chacoalhão. Aí eu já acho que no caso dele é tarde. Mas na cabeça estava certo, ele fez certinho. Tem gente que está fazendo e achando que está fazendo certo. Aí o que acontece quando Samuel chega? Ele fala: eu fiz tudo. Samuel fez mesmo, mas que barulho é esse? Que balido de ovelha é esse? Sabe o que eu acho interessante? Por isso que o tema dessa mensagem é: tome cuidado com o balido da ovelha. O balido da ovelha denunciou o pecado de Saul. O problema do pecado é que ele sempre vai nos denunciar. O pecado grita. Inicialmente ele pode ficar calado, mas vai chegar uma hora que ele vai gritar, ele vai acusar. É o tempo todo. É o tempo todo. Porque nós queremos às vezes negociar com o pecado. Terceira coisa que eu aprendo: com o pecado não se negocia, e pare de dar justificativas para Deus em relação ao pecado. Deixa eu te falar uma coisa: justificativa não é arrependimento. Deus não requer justificativas. O que Samuel falou para ele: cala a boca. Se for para não se falar coisa errada, é pior para você. Já viu em filme policial?
quando é efetuada uma prisão, você tem o direito de ficar calado, porque tudo que falar vai ser usado contra ti perante o tribunal. Então, meu filho, fica quieto, porque piora. E tem gente que consegue piorar. E quem consegue piorar? Quem fica se justificando. Mas sabe o que é? Mas olha, eu fiz, eu aconteci. Mas tem gente que só se justifica. Tome cuidado, porque isso é uma artimanha diabólica. É interessante que a primeira justificativa é aquela que tem uma aparência espiritual. O versículo 8 e 9 mostra isso. Abre lá. Samuel 15, 8 e 9. Percebe que a pessoa que vive assim, ela sempre vem, e ela vem com a cara de espiritual, com jeito de espiritual, com uma linguagem espiritual, mas de espiritual não tem nada. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, principalmente vocês que vêem muita internet e acham tudo lindo, maravilhoso, espiritual. Tem muito espiritual, mas não é. Mas Saul e o exército pouparam Agag o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. A justificativa dele depois para Samuel foi: não, eu fiz isso para dar para Deus. Se o cara não obedeceu na primeira, acha que vai obedecer na segunda? Não se engane. Tem coisas que a gente não pode se enganar. É como o homem que abandona a esposa e vai casar com a amante. Se ela já traiu você com alguém, ela vai trair de novo, meu filho. Não entra nessa conversa. Não tem final feliz nessa história. Não, a mulher traiu o marido para ficar comigo. Meu filho, ela vai trair você para ficar com outro. É só chegar um melhor e mais bonito. E isso é rápido e fácil. É simples, irmão. Nós não podemos se enganar. Muita inocência no meio do povo. Não, eu estou fazendo para Deus. Olha, eu vou aqui fazer uma fezinha na loteria. Se eu ganhar, se eu ganhar, Deus, olha, eu dou meu dízimo. Dá nada, que nem o dízimo do seu salário você dá. Eu dou, mas quando chega no 13º, não. 13º não, salário do 13º não dou, não. 13º não tem nada a ver. A causa na justiça, não, aí já é muita coisa, né? Eu posso dar o dízimo de R$1.000, R$100, é um dízimo. Mas aí eu ganho uma causa na justiça de R$70 mil, 7 mil é muito dinheiro. Oh, meu Deus. Às vezes nós queremos justificar, falando, não, é para Deus. Às vezes eu encontro com gente e falo, irmão, por que você não foi no culto? Não, eu não fui no culto, mas eu estava com Deus. Eu falei, irmão, essa não é a pergunta. Não, mas eu estava em casa orando. Não, não é isso que eu perguntei. Por que você não se envolve? Por que você não participa? Não, mas olha, Deus conhece o meu coração. Tem uma cara de espiritual. Tá, não é essa a pergunta. E nem seria essa a resposta. Quantos estão entendendo? Diga amém. Nós estamos vendo o dano com o pecado, não negocia. Não negocia com o pecado. Tem coisa, em relação ao pecado, precisamos ser radicais. A W. Tozer faz, acho que no seu livro, 5 votos para obter poder. Um deles é o seguinte: eu não ando sozinho com mulher nenhuma que não seja minha esposa. Nós temos que ser completamente radicais nisso, homens. Agora para os homens, para as mulheres. Não, eu estou saindo da empresa, tem uma amiga lá da empresa, vou dar carona. Não dá. Mas ela está na chuva. Não dá. Não dá chance. Não dê oportunidade. Pastor, você então dizendo que você é um tarado. Não sou tarado, eu sou humilde o suficiente para reconhecer que eu sou homem. Tem coisas que não cabe a nós. Nós temos que ter radicalidade assim muito séria. Não, eu tenho umas amigas lá no serviço, eu fico de brincadeira, se é homem casado, não faça. Não brinque.
Até com mulher não se faz. E mulher também não fica com conversinha com homem. Não anda sozinho, não fica em ambiente sozinho. Não pega elevador sozinho, eu não subo escada sozinho, eu não entro no quarto sozinho, não dou carona. Tem que ter minha filha, tem que ter minha esposa. Senão, não vai a pé, vai na chuva. Não vou. Dá oportunidade. Porque o diabo ele faz de tudo. A última coisa que ele já tentou e não conseguiu, a última coisa que ele faz é calúnia. Eu prefiro evitar até a calúnia. Nós precisamos ser radicais. Radicais naquilo que assistimos, ouvimos. Radicais em relação a relacionamentos. Paulo diz que se a pessoa se diz crente e vai na tua casa e fica falando mal dos outros, dando mau testemunho, ele fala assim, com esse tipo de gente você não deve nem comer. Você não pode nem sentar à mesa, você não serve café. Fala, não quero conversar sobre isso. Não é para mim. Fofoca não. Tem uma coisa que eu repudio, é isso. É gente fofocando, é gente falando mal, eu repudio, eu repreendo na hora. Esse dia sentou uma pessoa comigo que quis falar mal de outra pessoa, eu falei assim, olha querido, eu não vou permitir que você faça isso. Eu não julgo essa pessoa, não sei, e eu não vou falar dela. Uma vez uma pessoa me ligou e falou, pastor Ricardo, tal, e ele queria puxar conversa para falar. Eu falei, olha, eu não sei por que você me ligou. Se for para falar da vida dos outros, eu não quero ouvir, e não cabe a você se meter nisso, porque não é problema seu. Acabou. Já corto, já mato. Não dou vazão para a conversa. Nós temos que ser radical em tudo isso, porque isso é maldição, isso é problema para nós. É interessante que ele também dá outra justificativa. Abre lá em Samuel. A segunda justificativa, então, meu Deus. 1 Samuel 15. Ele diz assim, olha, versículo 24. Pequei, disse Saul. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me disseste. E você sabe que aqui alguns autores não acreditam, alguns perguntam, mas se ele pecou, se arrependeu, por que Deus mesmo assim falou, não, eu te rejeito? Porque se você ler o texto, fala, não, acabou para você. Porque na verdade esse arrependimento não teve arrependimento. Arrependimento com justificativa não é arrependimento. E isso é uma artimanha diabólica. Eu pequei, mas olha o que ele diz. Tive medo dos soldados e os atendi. Sabe quem pode usar essa justificativa? Por isso que não houve perdão de fato aqui. É o marido que às vezes está sem ter relacionamento sexual com a mulher há um tempo, aí ele vai justificar dizendo assim, não, mas já que ela não quer, eu vou procurar pornografia. É justificável. Já que a minha mulher não quer nada comigo, então eu vou dormir com a mulher lá na empresa. Sabe por quê? Porque é justificável. Mesma história. E no dia da briga é isso que o marido fala para a mulher. Pequei, mas eu pequei por sua causa. Porque você não representou, então eu fui procurar. Porque eu sou homem e tenho minhas necessidades. Você é frouxo. Você entende? Então a mulher também vai justificar, meu querido, pequei. Por quê? Porque o cara lá veio com conversinha, me chamou de linda, me agradou, falou que isso e você nunca fala nada, você é um ogro, sempre me maltrata. Então por causa disso, eu pequei. Porque eu não tenho carinho dentro de casa, fui buscar fora. Isso é justificativa? Sim ou não, igreja? Mas está cheio de gente fazendo isso. Está cheio de gente fazendo isso. Eu vou ver pornografia. Eu não afeto a vida de ninguém, mas pelo menos eu resolvo a minha vida. E aí começa, nesse processo de
uma mente cauterizada que justifica. Não, mas é que o ambiente de trabalho, sabe como que ele é. Então, às vezes eu tenho que ceder, porque no ambiente de trabalho, se eu não fizer assim, as pessoas vão pensar o quê? Foi justamente isso que Saul falou. Eu tive medo dos soldados, então eu não me posicionei. Então eu não me coloco na posição de que não. É o seguinte, eu não sou assim, eu não faço assim, me dê o respeito, eu cobro respeito, eu não aceito isso. É assim que um homem de Deus e uma mulher de Deus age. Ou eu vou justificar na escola. Não, eu estou ficando com os meninos, com as meninas lá, eu estou fazendo, eu estou acontecendo, sabe por quê? Porque senão o que vão pensar de mim? Não, vão pensar o que tem que pensar mesmo. Que eu sou homem de Deus, que eu sou mulher de Deus, que eu sou filho de Deus, e que isso não é para mim. Nós precisamos ser pessoas posicionadas. A Bíblia diz que é para ser sal da terra. Sal tem que salgar, é para ser luz. Então, como igreja, nós cada dia mais, nós estamos falando, é uma igreja forte para tempos difíceis. Que tempos difíceis são esses? É guerra? Não! Esquece isso, irmão. Isso aqui já acaba, daqui a pouco começa outra guerra. Isso aí, irmão. É o fim do tempo. Não é. A gente já está aí preocupado com a volta de Jesus, porque Jesus vai voltar porque é guerra. Não. O dia que você vê aquele povo se abraçando, levantando bandeirinha da paz, dizendo agora a gente vive tudo junto, nesse dia você se preocupa. Biblicamente a profecia é essa. O dia que disser ter paz, aí vai ter problema. Enquanto eles estão em guerra lá, nós estamos em paz. O dia que eles tiver paz lá, aí o problema vai ser grande. Eu estou falando que a profecia é bíblica. Porém, o problema é que está cheio de gente justificando. Porque não quer ficar mal com os outros. Como que eu vou me sanhar? Como? Não, mas se eu, poxa vida, se eu casar no papel, tudo certinho, o que vão pensar de mim? Está cheio de gente fazendo isso com Deus. Não, porque sabe como que é? Os meus amigos, o que eles, sabe? Se eu me posicionar, eles vão falar o que a minha família... irmão, você não entendeu o que é cristianismo. Quem não pegar a sua cruz, negar a si mesmo, você não pode tomar cruz. É cruz. Evangelho é abnegação, evangelho é morte, evangelho é morrer para esse mundo, evangelho é isso. É uma vida consagrada ao Senhor. Isso é a vida do evangelho verdadeiro. Não é vir ao domingo no culto da glória a Deus e aleluia e viver do jeito que você bem quer. Não! E sabe qual é o problema do pecado? Porque não tem jeito, irmãos. O salário do pecado é a morte. Toda vez que você peca, alguma coisa morre na tua vida. Nós damos legalidade. Cansei de ver. Cansei de ver e vou falar aqui algumas experiências. Tome cuidado, você que está envolvido com pornografia. Você não tem noção como isso prejudica o seu ambiente de casa. Você que gosta disso, você que entra no pecado da prostituição, da fornicação. Toda vez que você faz isso, algo acontece no mundo espiritual. Cansado de ver famílias destruídas. Aí você vai ver o filho sofrendo, a filha sofrendo, fulano sofrendo. Quando você vai ver, quando você vai jogar luz sobre a situação, aonde é um pai que às vezes está envolvido com pornografia, com adultério, entra uma legalidade na família, pronto, destrói tudo. Cansei de ver isso, irmãos, estou cansado de ver isso. Filhos rebeldes porque os pais são rebeldes. É fato. O maior problema hoje, eu li uma matéria esses dias que os pais de adolescentes estão em pânico, em crise, porque não sabem lidar mais com seus filhos adolescentes. Mas sabe por quê? Porque a maioria esmagadora desses pais são rebeldes de coração. São desobedientes à palavra, são como Saul, que em vez de matar Agag e todo o rebanho, vão deixando partes
que não deveriam, tentando negociar com Deus e sendo permissivos. Lá no livro de Apocalipse, uma das repreensões de Deus à igreja, se não estiver enganado, de Tiatira, é: tenho contra ti que toleres a profetisa Jezabel. Não tolere, não brinque com isso. Tem coisas que nós não devemos tolerar, não devemos negociar. Nós temos que ser completamente radicais em relação a isso. Nem que isso nos custe. Mas eu acho que o maior preço do pecado é a morte. Não tem coisa que vai te custar mais do que isso. E é interessante que no versículo 22 e 23, Deus dá uma resposta para ele, falando assim: acaso o Senhor tem tanto prazer nos holocaustos e em sacrifício, quanto a que se obedeça a sua palavra? Ele está dizendo que adianta você viver uma vida com performance espiritual se a realidade não é essa, a verdade não é essa. Deus não tem prazer em holocausto, mas Deus pedia holocausto, sim, mas pedia a partir de um coração. O pastor Edmar pregou aqui antes, a oferta ela tem que partir do coração. Deus ama quem dá com alegria. Então Deus não tem prazer nas nossas performances espirituais se eu não tiver um coração alinhado com Deus. Não adianta eu vir na igreja, não adianta eu dar meu dízimo, não adianta se lá dentro do meu coração ainda está tudo impuro. O texto continua dizendo: a obediência é melhor do que sacrifício, e submissão é melhor do que gordura de carneiros, pois rebeldia é como pecado. É como pecado de feitiçaria. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que coloca pecado em nível, tipo assim: não, pecado, o fulano que faz isso, o pecado dele está aqui. O meu não, o meu está aqui, ó. Então quer dizer, o meu é menos, né? Então quer dizer, não, ele equipara. É como pecado de feitiçaria. E a arrogância como o mal da idolatria. Então, muitas vezes nós temos um coração arrogante, não queremos reconhecer que aquilo está fazendo mal. Tem homens que não querem reconhecer, tem mulheres que não querem reconhecer, tem pessoas que não querem reconhecer. Isso está me matando, eu não aguento mais, eu preciso abandonar isso. Ah, mas o que vão pensar de mim? É mesmo, Saul. O pessoal, a minha equipe ali, o pessoal estava me cobrando, então eu tive, sabe? Tem mulheres que se sujeitam a situações que não era para se sujeitar, porque fala assim: mas o meu marido. E a minha orientação é sempre: vá na palavra. Na palavra. Não. Assim não. Ah, mas o meu marido falou para dar uma pimentada, ter que colocar um terceiro elemento. Não. Na palavra é 1 vira 2, o 2 é 1, prontos. Só nós dois, não tem um terceiro elemento aqui. Mas está cheio de marido com conversa fiada assim. Safado. Mas no capítulo 6 eu tenho a solução para isso. De Romanos. Abre lá comigo, eu estou encerrando. Romanos 6. Romanos 6. Versículo 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nesse texto, já nós temos a solução para o pecado.
E a solução para o pecado que habita em mim, guarda isso aqui é muito importante. A solução do pecado que habita em mim não está em mim. Guarda isso, olha para mim, preste muita atenção. A solução do pecado que habita em mim não está em mim. Por que tem gente que não consegue vencer o pecado que habita nela? Porque ela quer resolver o pecado. Não, tem que destravar alguma coisa aqui. Tem que fazer, vamos lá, vamos fazer um coaching, não sei o quê. Não, se você fizer uma reflexão e você olhar para dentro de si, você vai descobrir. Não, a Bíblia não nos chama para isso. A Bíblia fala, olhe para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Você não consegue vencer o pecado. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Nós temos que olhar para quem tirou o pecado de nós. Por isso Jesus morreu na cruz do Calvário. Para que Ele pudesse nos substituir. Na cruz do Calvário Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele tirou de nós. Ele falou, Hugo, você não dá conta, mas eu dou, vem cá. Ele falou, Thaís, você não dá conta, eu dou, vem cá. Ele tirou. E agora, aquele homem que estava afetado pela natureza pecaminosa e a minha natureza completamente contaminada, todas as minhas faculdades mentais contaminadas. Sabe o que Deus fez? Ele me deu uma nova natureza. Por isso que o texto está dizendo aqui, versículo 22, mas agora vocês foram libertados do pecado. O pecado, ele escraviza. Sabe aquele pessoal que vive na Cracolândia, parecendo um zumbi, atrás de droga? Aí você olha e fala assim, não, mas eu não sou assim. Claro que é, querido. Você é um zumbi em potencial. Tem um zumbi dentro de você, que só quer morte e desgraça. É que infelizmente eles tiveram circunstâncias que às vezes nós ainda não vivemos. Mas da mesma forma que eles são escravos do crack, há muitos que são escravos de tantas circunstâncias, porque o pecado escraviza. Mas o texto diz que agora vocês foram libertos do pecado. Deus quebrou as cadeias que nos aprisionavam em meio de Cristo Jesus. Quem crê, diga amém. E agora você é um escravo de Deus. E o fruto que colhem leva o quê? A santidade. Como eu sei que alguém foi liberto do pecado? Porque automaticamente a vida dele vai começar a produzir frutos de santidade. Ele começa a desejar ter uma vida santa. Ele começa a desejar ter uma vida separada, diferente. Ele fala, não, isso eu não quero mais para mim. Ele se converte, ele fala, não, eu não vou mais à droga, eu não quero mais me prostituir, eu não quero, não. Ele até, a carne dele grita, mas o Espírito Santo que habita dentro dele fala, não, e ele consegue vencer. Ele começa a ter um desejo de viver uma vida para Deus, de se alegrar nas coisas de Deus, de ter prazer nas coisas de Deus, e aquilo que antigamente ele tinha prazer, perdeu a alegria, perdeu o gosto. Quem era do mundo bebia, aí depois se converte, quando ele vai beber não tem mais o gosto, perde a alegria, perde o gosto. A pessoa se converte, aí ela vai para um ambiente que antigamente ela ia, mas aquele ambiente carregado de pecado, ele não tem mais graça. Ele liga a TV e viu o programa lá, cheio de pecado, ele olha e fala, eu não quero mais assistir, não me incomoda, alguma coisa acontece. Por quê? Porque ele começa a produzir frutos de santidade. Não é o livro de regras que você segue da igreja. Não é a santidade gerada pela ordem de um líder que fala você não pode isso ou você pode aquilo. Não, ele mesmo, por meio do Espírito Santo, ele começa a ser santificado. Quem crê, diga amém.
Então nós morremos para o pecado, vivemos uma nova vida, não somos mais escravos dos pecados, e não ofereço mais a minha vida ao pecado. Agora eu passo a consagrar a minha vida a Deus. Agora eu começo a ter prazer nas coisas de Deus. Quando eu me converti, eu passava as madrugadas oferecendo minha vida ao pecado. Depois que eu me converti, o Espírito Santo fez a obra no meu coração, eu comecei a consagrar a minha vida diante do Senhor. Buscar o Senhor. Estar no culto, estar na célula, estar envolvido, é vigília. Eu tive o prazer de estar, quinta agora, foi feriado, depois daqui eu tive que correr para Suzano, fui convidado a participar da festa de 25 anos do ministério do Bispo Júlio, foi o pastor que me ordenou, e eu estive lá, uma grande festa na igreja dele, e depois a gente se reuniu ali, um grupo, a gente se conhece há 25 anos, era um grupo de jovens, né? E esse grupo de jovens, a gente era tão intenso, né? Era um negócio assim, era uma intensidade, a gente era tudo apaixonado por Jesus. E aí eu comentando com a minha filha, que a gente ia toda sexta-feira, todo sábado para o monte, e ficava até 4, 5, 6 horas da manhã no monte orando, saía do monte e ia para a igreja. Adolescente, eu já era um pouco mais velho, 23 anos, mas o restante, minha esposa na época também participava de outro ministério de jovens, mas a gente se encontrava, e a gente tudo se encontrou, um bando de gente lá, hoje tudo pastor, e a gente tudo ali se abraçando, falando, nossa, 25 anos depois a gente está aqui. Todo mundo vivia uma vida. Eu até apresentei alguns amigos ainda de escola, e eu brinquei e falei, esse aqui me conheceu. Eu falei para minha filha, esse aqui conheceu minha outra versão, que era do 2º grau, que eu ainda não tinha me convertido. Eu falei, esses dois aqui, que hoje são casados, conheceram a minha outra versão. Aí ele virou e falou, mas essa versão é muito melhor, brincando. Sabe o que é, irmãos? Quando você se converte, a santidade começa a fazer parte da sua vida. E esse é o grande sinal daqueles que são de Deus. Apocalipse 22. Quero encerrar, o louvor pode subir. Apocalipse 22. Último capítulo da Bíblia. João tem a última palavra da parte de Deus. Versículo 10 diz assim: Então me disse Deus, não cele a palavra da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo a imundícia. Continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que vem em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam suas vestes, assim têm o direito à árvore da vida e pode entrar na cidade pelas portas. Fora fica os cães, os que praticam feitiçaria. Lembra o que Deus lá falou? É como o pecado de... Então não pense que esse feitiçaria aqui é quem faz macumba, faz lá o voodoo, é para jacu lá do pica-pau, entendeu? Que está numa encruzilhada. Rebeldia é como pecado e feitiçaria. Felizes os que lavam suas vestes. Versículo 15. Fora os que ficam são os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar vocês a esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz, o descendente de Davi, o resplandecente estrela da manhã. O espírito da noiva diz, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida.
Aleluia! Deus está nos chamando para esse tempo, igreja. Uma igreja forte para tempos difíceis é uma igreja que não tolera o pecado. É uma igreja que vive em santidade. É uma igreja que se arrepende genuinamente. Não fica justificando. Mas é uma igreja que obedece às Escrituras. Se você puder, se você não ouviu, ouça a palavra das 2 últimas semanas. Você vai entender o raciocínio. Voltemos às Escrituras. Possamos obedecer o Senhor. Feche os seus olhos.